Gente, diante de muita informação que está surgindo nos bastidores do Inter nas últimas horas, sobre novo treinador, técnicos olhados, opções de alguns nomes, possível racha no vestiário, muita coisa está se falando sobre o ambiente que já é tenso do Internacional pelo momento vivido dentro de campo, uma pressão em cima do técnico Roger Machado. E eu quero falar aqui e basicamente fazer um resumão de tudo que está se falando, o que é verdade, o que não é, o que a gente sabe, o que a gente não sabe sobre esse momento vivido pelo Internacional fora das quatro linhas, e a gente vai falar tudo nesse conteúdo aqui. Bom, rapaziada, não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. Claro que esse conteúdo sempre com apoio de KTO, kto.bet.br, vai lá para brincar, para se divertir, site proibido para menores de 18 anos, joga com responsabilidade. Bom, gente, vamos lá. Muita coisa tem se falado do ambiente externo do Internacional, fora das quatro linhas, mas dentro das quatro linhas também. E eu quero aqui fazer um resumão com vocês, falar o que é verdade, o que não é, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, tá? Vamos lá. O Inter joga domingo contra o Fortaleza, 8h30 no Beira-Rio. Pode ser o último jogo do técnico Roger Machado. A gente já escuta nos bastidores que se o Roger não vencer o Fortaleza, tem grande chance dele sair. Eu tenho uma leitura de que mesmo em caso de vitória, dependendo da forma com que vier essa vitória, não duvidaria o Roger colocar o cargo à disposição. O Roger já fez isso em outros momentos da sua carreira, ele fez isso quando ele estava no Grêmio, por exemplo, mas aí veio diante de derrotas e aí ele coloca o cargo à disposição. Naquela época, o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, não queria que o Roger saísse, queria segurar. Eu lembro que ele perde por 4-0 para o Curitiba e 3-0 para a Ponte Preta em 2016. O Romildo iria segurar ele e o Roger falou: ó, eu não vou conseguir tirar mais nada desse time, eu vou sair. Então eu não descarto isso também, tá? Agora, em caso de empate ou derrota, fica insustentável. Dentro do Beira-Rio, com o torcedor, depois da conversa que aconteceu essa semana, eu vou entrar nessa pauta agora, tá? 15 torcedores, para quem não acompanhou, da Guarda Popular entraram no CT Parque Gigante com a anuência da direção. A direção liberou, estava combinado que eles entrariam para conversar com o grupo de jogadores, com a comissão técnica e com a direção. A direção estava representada pelo José Olavo Bisol, vice de futebol, e pelo diretor esportivo D'Alessandro. Os jogadores eram Bruno Henrique, Mercado, se fala no Vitão também. O Alan Patrick não estava na conversa e que o Borré também estava presente. E da comissão técnica, o que a gente sabe é que o Roger não estava, mas que alguns auxiliares dele, possivelmente o Adailton Bolzan, que é ex-jogador, é experiente, e não sei se o auxiliar direto dele, o Roberto Ribas, também não estava nessa conversa. O Roberto Ribas a gente não sabe, a gente sabe que o Roger não estava e que possivelmente o Adailton Bolzan estava nessa conversa. Foi uma conversa forte, de cobrança forte desses torcedores, não chegou a um tom de agressividade ou algo do tipo, tá? Foi uma conversa pacífica, mas o que eu ouvi de pessoas que estavam na conversa é que ela foi forte, foi em tom de cobrança forte desses torcedores aos jogadores. E aí, nessa conversa, foi basicamente prometido pelos jogadores, pela direção, pela comissão técnica do Inter, vitória no Grenal do dia 21. O Inter joga contra o Fortaleza, não sabemos o que vai acontecer com a vida do Roger depois disso. Vem uma data FIFA e aí tem Palmeiras fora de casa e o Grenal no dia 21 no estádio Beira-Rio. E foi prometido vitória no Grenal e classificação para a próxima Libertadores da América. Vai ter que ser uma campanha de recuperação do Internacional. Então tudo isso já mostra a tensão desse ambiente do Internacional. O Roger na corda bamba, podendo cair no domingo em caso de derrota ou empate contra o Fortaleza, ou até mesmo se ele pedir para sair em caso de uma vitória do Internacional. A gente sabe que teve essa conversa de torcedores organizados da Guarda Popular com os jogadores, o que tensionou mais esse ambiente, mas que, segundo todos, foi uma conversa positiva e pacífica. E a gente sabe também que o Internacional está blindando o Roger. A direção está confiante que o Roger vai dar a volta por cima. E essa informação é muito importante. A confiança da direção no trabalho do Roger existe, tá? A direção não está pensando, não pensou em demitir nas últimas horas o Roger ou depois do jogo contra o Cruzeiro.
teve uma conversa, tanto que a coletiva do Roger lá em Belo Horizonte demorou quase 1 hora para acontecer, porque teve uma grande conversa dentro do vestiário, da direção com o Roger, mas blindando ele e respaldando ele. Mas também, obviamente, cobrando e esperando que o Roger melhore a partir do jogo contra o Fortaleza no domingo. Então, basicamente, ficou 0 a 0, vamos zerar tudo que aconteceu até aqui e a partir de domingo é um novo ciclo. E aí tu tem que vencer para que comece com o pé direito esse novo ciclo de, entre aspas, novo ciclo de trabalho do Roger. Então, em resumo, confiança no Roger, o Inter não pensa em trocar agora, o Roger tá na corda bamba, se não ganhar pode cair, o torcedor foi até o CT, cobrou, ouviu uma promessa de vitória no Grenal e também classificação na Copa Libertadores, mas diante disso, muitos nomes começam a surgir nos bastidores do Internacional. É importante colocar aqui, tá? O Inter não está negociando neste momento com outros técnicos. Essa é a informação que a gente tem. O Inter garante, não estamos conversando com nenhum técnico, não estamos fazendo avaliação sobre nenhum técnico. Só que é importante colocar, essa mesma direção do presidente Barcelos já fez isso em outros momentos. Quando demite o Mano, já estava mais ou menos encaminhado com o Eduardo Cudê. Em outros momentos também, tá? Então não dá para descartar 100% porque é a versão da direção. Essa é o que eu estou colocando. A versão da direção. Não tem nenhum outro nome negociando e não estamos olhando outros nomes porque estamos confiantes no trabalho do Roger. Mas a gente sabe que existem nomes que agradam a direção. Quais nomes foram falados até o momento? O português Carlos Carvalhal, que é uma informação que veio lá de 0 hora e é até uma informação que a gente talvez já imaginasse porque esse nome já foi falado no bastidor do Inter em outros momentos de troca de treinador. É um técnico experiente, 59 anos, deixou o Braga, foi 4º colocado do último campeonato português, já ganhou Copa de Portugal com o Braga também, é um cara bem experiente, que trabalhou na Inglaterra, trabalhou na Turquia, então assim, é um nome conceituado dos portugueses que existem no mercado. Se falou muito do Ramon Dias, e aí era uma informação que vem da Argentina, que o Inter fez questão de negar, de que teria até um acerto no início da semana com o Ramon Dias, não existe, mas ele está livre e possivelmente vai ser um nome falado a partir de uma possível queda do Roger. O Tite, mesma coisa do Ramon Dias. O Zubeldia, que deixou o São Paulo. E ainda o outro nome que foi falado foi o Jorge Sampaoli, mas tem uma grande chance dele assumir o Galo, já que o Galo demitiu o Cuca nas últimas horas, tá? Então foram nomes falados que, repito, o Inter não quer confirmar nenhum desses nomes porque quer dar respaldo e blindar o trabalho do Roger e garantiu que o Roger vai ser o técnico do Inter no domingo, mas depois do domingo a gente sabe que muita coisa pode acabar acontecendo. Em relação ao vestiário, tá? Se fala muito de racha no vestiário, já se falava isso antes. Importante colocar aqui, tá? Muita gente vai perguntar e tem muita gente mandando nos comentários, em rede social. Não tem salário atrasado no Inter, tá? A questão não é e nunca foi salário atrasado. Direito de imagem e salário estão em dia no Internacional. Mas foi falado, e aí veio até uma matéria ontem do Léo Dias, que eu falei aqui no canal, eu só trato, por exemplo, o Léo Dias é um jornalista lá do centro do país que faz matérias de fofoca. Quando surgiu a primeira matéria de casos extraconjugais no Inter, enfim, eu falei, cara, eu não vou falar sobre isso aqui, porque isso é vida particular de jogador, isso não envolve o futebol. Só que a matéria que o Léo Dias soltou ontem envolve o futebol, porque ele trouxe uma matéria dizendo que aquela confusão que teve no vestiário lá no Mineirão, que a gente falou aqui no canal, que o Inter garantiu que foi por conta de jogo e que foi só uma discussão acalorada, que o D'Alessandro e o presidente saíram da coletiva do Roger pra, não vou nem dizer que apartar, né, porque tu aparta quando é uma briga. Chegaram para acalmar os ânimos. A informação que vem lá do centro, que foi uma matéria do Léo Dias, do canal de esportes do Léo Dias, é de que foi entre Bernabé e Wesley. E eu falei aqui no canal. Bom, aí a gente está falando de dentro de campo, a gente está falando de situação de vestiário, que é o que importa e que importa para resultado e importa para campo. Se fosse só sobre a vida pessoal dos caras, o que eles fazem ou não no seu casamento ou não me interessa. Isso é a vida pessoal dos caras, eu não tenho nada que falar disso. Agora, briga no vestiário, que o vestiário é sagrado, é do clube, que é do dia a dia, que reflete no campo, aí é algo que nos interessa. Mas, repito, o Inter nega, inclusive diz que o Bernabé estava no doping e que essa discussão dos atletas não foi nem entre Wesley e Bernabé. E o Inter trata como mentira, fake news, o que veio do Léo Dias. Inclusive, a informação desta manhã é de que o Inter deve entrar com uma ação judicial contra o jornalista por conta dessas informações que surgiram nas últimas semanas e também dessa informação que, segundo o Inter, é totalmente mentirosa, que saiu ontem,
de que teria uma briga entre Wesley e Bernabé. Sobre o vestiário rachado, cara, a informação que eu tinha já há um tempo, eu procurei essa informação, até não divulguei porque não estava se falando disso, né? Não tinha muito porquê, eu fui só confirmar ela porque era o que eu imaginava, é de que o vestiário do Inter não tem nenhum problema nesse momento, tá? Não tem vestiário rachado. O que existe é uma incomodação dos jogadores com a direção por conta desses casos de matérias do Léo Dias que deram uma tensionada. E aí não dá pra gente negar, isso é informação. Esses casos das últimas semanas de informações que vieram de São Paulo, enfim, do centro do país, tensionaram o ambiente, tá? Tensionaram o vestiário, o grupo de jogadores, isso chegou no vestiário, incomodou os atletas, só que incomodou os atletas também o fato da direção não tê-los blindado. E é o que a direção parece estar fazendo agora, porque eles devem entrar com uma ação judicial contra o Léo Dias, jornalista lá de São Paulo, tá? Então só algumas informações que a gente sabe, que a gente tem de bastidores do Internacional para vocês entenderem. De fato, há uma tensão no ambiente até o jogo do domingo, e vencer o jogo do domingo, o Inter sabe que vai dar uma melhorada nesse ambiente e nessa tensão dos bastidores e do vestiário. O Inter garante que não tem elenco rachado nesse momento, mas o que a gente sabe é que o elenco está um pouco incomodado com a direção por não tê-los blindado antes e não estarem, talvez, blindando o elenco nesse momento. Domingo pode ser o último jogo do Roger Machado, dependendo desse insucesso ou não contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio. O ambiente tá tenso para esse jogo das 8h30 no Beira-Rio aqui em Porto Alegre. Estaremos lá, é claro, no final de semana cobrindo esse jogo. E a gente sabe, o Inter tá garantindo que não tá olhando para outros nomes, apesar de que, diante de até uma tendência de, se não agora ali na frente, uma demissão do Roger, vão surgir nomes de treinadores estão sendo oferecidos à direção do Inter, isso é informação. Estão sendo oferecidos alguns nomes para a direção, mas o Inter está garantindo que não vai ouvir porque quer e acredita no trabalho do Roger ainda e uma recuperação a partir do domingo. Os torcedores foram lá, foi tudo muito pacífico e o Inter garante que não tem racha no vestiário. É mais ou menos por aí que está andando os bastidores do vestiário do Internacional. O que tu pensa sobre tudo isso que está acontecendo? Deixa aqui nos comentários e não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Beijão e até de noite que eu volto com mais vídeo por aqui.